Denilson jogou no Flamengo 2000, 2001. E eu era da base do Flamengo, então eu já via, quando lá na Gávea ele passando, ele zoando. Na perna, né? Saindo. Chegando na perna, sempre sorrindo bastante, zoando. E desde aquela época lá eu já me inspirava nele já. Eu falava que assim, pô, Denilson é fera. Joga pra caramba. Canhoto, joga pra caramba e é mó resenha, mano. E eu já era na época já resenha, né? Nós crescemos assim na resenha, né? Então, uma resenha boa, resenha sadia, com muito respeito, claro. Exato. E aí eu admirava muito já você. E aí me perguntaram, agora eu na TV também me perguntaram, quem que você quer modelar? Quem que você admira e que você quer seguir o estilo? Eu falei, Denilson Show, eu admiro ele já há muito tempo na TV. Nós fomos na época do Palmeiras aqui, sim. Eu fui lá no Jogo Aberto, você com a Lourão, né? Com o Lourão. E aí ali eu já tinha isso. E eu já tinha comigo isso. Eu falei, quando eu parar, eu vou pra comunicação, me comunico bem. Pô, aí eu acho que é isso. Mas então a questão é essa, é de admirar você, o estilo que você leva a vida. E junto com muito valor também a família, isso também eu valorizo demais. E, pô, maneiro demais estar no teu podcast aqui. Tem alguns podcasts que me chamam que às vezes eu falo, pô, não vai dar. Denilson chamou, falou, não tem jeito, mano, Denilson é o Denilson Show. Tem que ir. Rapaz, o homem fala, ele gosta de falar. Não, mano, e é uma parada, é muito... Cara, que demais, mano, que demais. Porque é uma parada natural, mano. Eu gosto de trocar ideia, óbvio, não menosprezando, assim, somos, né, Chico, nesse caso, todo o time podcast Denilson Show, somos gratos com todas as pessoas que passaram e passam pelo podcast, porque eu sinto que a gente tem uma missão aqui de mostrar para as pessoas, principalmente os mais jovens, a trajetória do cara, a trajetória do jogador de futebol especificamente, ou do convidado que está aqui. Ultimamente a gente tem conversado muito com gerentes de futebol, né? Sim. Que é um papel que está muito em evidência hoje, né? Como é que faz o planejamento, como é que é gerenciar um time, como é que é contratar e tal. É um papo mais sério, né? Que é um papo mais sério e normalmente com o jogador de futebol, e tem muitos ex-jogadores e jogadores que nos acompanham nas redes sociais, que me mandam mensagem depois e falam, mano, aquela história do fulano de tal, pô, que legal, eu tô aqui na Ucrânia, passando um mau perrengue, mas, mano, eu ouvi o Egídio falando uma parada lá, e vou trazer pra minha vida. Então o podcast eu acho que tem essa missão também de chegar, cara, no mundo todo e incentivar de alguma forma a vida de outros atletas. No modo geral, mas especificamente tem propósito, na vida do atleta. Né? Exato. É interessante isso também. Tudo na vida eu acho que tem que ter um propósito. Não é eu vou fazer por fazer. Exato. E eu também levo muito por esse lado da vida também uma conversa mais séria também, uma conversa cabeça, que vai, de alguma forma, vai alimentar alguém. É isso. Você, Egidio, você falou do Flamengo, então a tua base foi Flamengo. Carioca nato. Tu é cria. Sou cria. E a Carioca base Flamengo. Isso, a base do Flamengo. Com 6 anos, tinha um campinho lá perto de casa. O cara me chamou, viu Você eu jogando. Do Rio de onde? Do Rio ali? De Inhaúma. De Inhaúma chama? De Inhaúma, Complexo Alemão. Melhor dizendo que é mais conhecido, Complexo Alemão. Inhaúma eu conheço por causa da letra do Claudinho Bochecha, lá do Nosso Sonho. Isso aí. Isso aí. De tantos nomes, de tantos bairros que você lembrou. É zoeira. De Diaúma é o nome? Diaúma. É aquele bagulho que eu te falei, tá ligado? Você acha que eu não sabia, irmão? É isso. Eu tô ligado. Isso. Aí 6 anos eu fui federado. Mas é alemão, é Complexo do Alemão? Complexo do Alemão. Tá. A parte ali da fazendinha de Inhaúma. Sim. Tá. Aí eu, com 6 anos, me viu e falou assim, chamou minha mãe, teu filho tem futuro. Aí foi e deu um cartãozinho pra ela pra me levar. Aí minha mãe começou a vender sacolé e quentinha pra poder arrumar dinheiro de passagem. Sim. Começou a me levar pra Braz de Pina, que é um bairro lá do Rio, Coimbra Esporte Clube. Aí fiquei um ano e pouquinho lá e me passaram aí eu fui pro Social Ramos Clube, que já era um time melhor de salão. Aí fui até os 11, dos 11, fui fazer um teste no Flamengo, o cara me levou pra fazer. Dos 6 aos 11 você ficou nesse time no salão. Não, eu fiquei no Coimbra e depois fui pro Social Ramos Clube, que quem jogou lá no Social Ramos Clube no salão foi o Ronaldo Fenômeno. Opa. Ele veio de lá do salão. E aí eu fui fazer um teste, o cara me levou pra fazer um teste no Flamengo, agora vamos pro campo. Aí com uma semana de teste ali, beirando uma semana, já pediram a documentação. Pica. E aí fui federado. Aí fui dos 11 aos 26 no Flamengo. Mas e a vida lá em Inhaúma, o Complexo do Alemão? Como é que era? Se o corre era grande? Chapa quente. Chapa quentíssima. Quentíssima. Até hoje nós vemos... Financeiramente limitadíssimo. Não corre. A mãe vendia sacolé, e quentinha. Pra arrumar dinheiro de passagem. Caraca. Então, realmente...
era chapa quente, o que hoje nós vemos ainda nos noticiários que acontece aí, que chama atenção. É vida de até morro. propriamente do mundo. Vida de morro. Já acontecia isso já na minha época. Então isso já acontece há muito tempo. Coisa pesada. Sim. Você via muito perto de você, muito tiroteio, perto, muito parceiros, próximo. amigos, tudo. De ir em casa, às vezes, ter que se esconder debaixo da cama, tiroteio. Nesse nível, mano? Desse nível. Um negócio seríssimo Sim, mesmo. sim. Jogar futebol no campo lá, com os caras tudo ali ao redor ali, faz gol, o negócio bota o negócio várzea, pro ar. famosa várzea, Famosa várzea. E eu da base. Aí teve um futebol lá que eu fui jogar, aí um falou assim, ó, não, vai jogar no meu time. Tipo assim, os caras aí, ó. Os caras aqui, ó. Vai jogar no meu time. Aí o outro, não, vai jogar no meu, vai jogar no meu. Eu tinha lá pros meus 15, 16 anos, juvenil. Você já era Rabiscando sem medo, né? Eu não tive medo de me machucar, acho que por isso que minha carreira inteira eu não me machuquei, porque eu nunca tive medo de me machucar. Aí o cara vai jogar no meu, vai jogar no meu. Aí tava apostado na época um dinheiro alto. E os caras estavam apostando. Aí eu falei assim, não, vou descalço. Aí decidi o time que eu ia jogar lá, com o uniforme original que eles tinham lá de cada time. Que eu vesti um, que eu não vou nem contar. Eu era do Flamengo, tive que vestir um outro, que eu falei, pô, não vou vestir isso não. Mas eu, como é que eu vou falar que eu não vou vestir? Aí eu falei, não, eu vou descalço. Era um campão de terra. Falei, eu vou descalço. O cara tá maluco? Tá apostado tanto aqui, não. Que isso, nego? Vai quebrar tua... Eu falei, não, vai não, vou descalço. Não, quanto que tu calça? Vamos arrumar um pra você, um tênis society. Eu, não, vou descalço. Fui descalço. Você jogou só eu descalço só. Ganhamos de 3-2. Aí cada um levou quinhentão pra casa. E aí depois tinha um baile pra ir. Minha mãe, no intervalo, minha mãe falou assim pra mim assim... Meu filho, vem pra casa, tá dando muito tiro. Aí eu, não, mãe, tô jogando futebolzinho aqui. E o futebolzinho era quando acontecia o gol. Acontecia o gol, os caras. Ah, pro alto, minha mãe tá dando muito tiro. Em casa. Aí cheguei aí pra cá. Então, olha o nível de onde que é. A famosa várzea, periferia, né? Periferia comunidade, braba. no Rio fala comunidade, né? Comunidade. Os morros, favelas. E aí eu fui criado nessa situação. Então eu agradeço muito a Deus, glorifico muito o nome do Senhor, pela minha mãe. Amém. E tantos de livramentos que eu tive com minha mãe orando. Minha mãe era uma mulher de oração. Então que me projetou e me viu, né? Hoje a prova de Deus já levou ela, mas ela me viu, eu consegui realizar o sonho dela, dando uma casa própria para ela, porque ela em casa, eu vi ela quando a gente passou muito sufoco. Você tem irmãos? 4 irmãs. 4 irmãs. 4 irmãs. E o único homem, né? Meu pai não era tão presente, era um português, mas não era tão presente. Sim. Ele teve bar e tomou volta do sócio, e depois foi pro táxi, ficou taxista. Sim. Então ia uma vez ou outra lá em casa, não ia muito. Então não tinha muita presença do meu pai. Minha mãe que foi... e pai ali presentes. Exato. Então, e a minha mãe sempre levantava a mão pro céu e agradecia a Deus. Senhor, eu não admito mais morar de aluguel, eu já agradeço minha casa própria. Eu cresci com minha mãe assim, falando isso. Essa lembrança você tem, moleque. Meu primeiro contrato com o Flamengo foi quando eu cheguei nos juniores. Aí eu já assinei o primeiro contrato com o Flamengo e tem a luva. Primeira luva foi a casa pra minha mãe. Deu certinho o apartamento da minha mãe, tirei minha mãe lá de Inhaúma. Aí fui lá pra Jacarepaguá, na Praça Seca. Top. Não foi carro, não foi nada. Foi o apartamento da minha mãe que minha mãe sempre pedia. Então, eu me senti como um filho que foi usado por Deus para abençoar o pedido dela, a fé dela. E aí Deus abençoou. Então eu sempre tive esse... Até quando minha mãe foi descansar, Deus confortou, meu coração confortou rápido, porque tudo que eu pude fazer pela minha mãe, eu fiz. Na questão de quê? De amor, de respeito. Não vou nem falar do lado financeiro, mas sim do amor e do respeito. Sim. Eu fiz muitas coisas erradas, assim, gostava muito das más companhias, era incrível isso. Mas minha mãe... Isso Deus antes de se profissionalizar. Isso antes, na base, a base. Sim, tudo base. Tudo base. Depois quando me profissionalizei, aí já foi uma outra coisa que eu falo, né? Base é base, profissional já se torna... Aí nós já nos tornamos homens já, né? Sim. Então na época de garoto, de jovem. Que loucura, cara. Saiu de onde você saiu. E me tornar o que me tornei. Eu acho que é aí que tá. Louco, cara. A criação minha na rua foi braba. Mas dentro de casa, eu tinha minha mãe ali, que era uma mulher de Deus ali, e instruiu muito bem. Eu falo que minha mãe deixou uma herança muito grande para mim, que foi o conhecer da palavra de Deus. Amém. É o temor que eu tenho pelo Senhor. E o meu pai deixou, que como português, também deixou uma herança que tem dupla cidadania. Então, eu tenho... Então, eu tive uns pais ricos. Que resenha,
Eu agradeço a Deus. Legal que Muito seu bom, pai cara. deixou a dupla se dando. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Tua mãe foi um fenômeno. Mas meu pai também me deu um foi, deixou a dupla. me deu um Nasceu em passaporte Portugal, me vermelho. ajudou. Me deu um passaporte vermelho. Nasceu em Portugal, me ajudou, É uma pô. figura, mano. Caraca. Muito bom, figura. muito bom. Com 4 irmãs, você sendo um único homem, em alguma com esse legado valioso que a tua mãe deixou pra você do respeito, educação e respeito, você em algum momento assumiu essa responsabilidade? Você é o mais velho, não? Não. Mas por ser o homem, você assumiu essa responsabilidade em algum momento com toda a tua família, tuas irmãs e a tua mãe? Sim. Automaticamente, Ali isso você dos se- juniores, cheguei nos juniores quando assinei meu primeiro contrato, e já foi um salário bom ali. Sim. Que eu lembro que pouquinho antes, nos nossos momentos, nós queríamos um biscoito, um iogurte, não tinha, a gente chorava e minha mãe falava assim pra mim, que assim, é uma coisa que eu aprendi com minha mãe, não reclama, não chora, não fica murmurando. Vocês querem biscoito no armário, vocês querem iogurte na geladeira? Já começa a agradecer. Senhor, obrigado por esse armário cheio de biscoito, por essa geladeira cheia de iogurte, o que vocês querem. Não quero ninguém reclamando dentro de casa, não tem reclamação. Então eu cresci e não posso reclamar. Passa o que passar, aí nós vamos pro futebol, vê muita reclamação, jogador reclama pra caramba, reclama de Hoje tudo, ainda né? mais, né? Aí eu lembrava disso, cara, eu não posso ficar reclamando não posso reclamar. Então talvez por isso que eu sempre fui bem quisto também. Como é que é o nome da sua mãe? É a Ana, Dona Ana. Dona Ana. Pô. Aí o Ronaldinho que falava, Dona Ana, Dona Ana. Vou falar pra você, hein? Então eu tive isso com ela e ela sozinha. Agora, quando eu fui pros juniores, e aí já comecei a ganhar um dinheirinho a mais, aí o que eu fiz? Eu comecei a ajudar em casa minhas irmãs. A minha mãe, que já começou já. A minha irmã, eu comprei um apartamento lá na Praça Seca, lá, deixei minha irmã morando uns 5 anos. Quando entregou, deixei minha irmã lá morando uns 5 anos. A minha outra irmã, eu paguei o casamento dela. A minha outra irmã, eu dei um apartamento pra ela e um carro pra ela. Então eu fui ajudando todo mundo que eu podia pra ajudar, que precisou. E aí teve um tempo também que eu tava ajudando muita gente, assim, que aí chegou minha esposa também. Tô começando a me ver. Eu preciso ajudar. Aí minha Tô esposa começando. chegou com... Preciso me ajudar Aí, também, né? aí chegou minha esposa. Aí minha esposa chegou com muita inteligência, ela foi... Pô, aí vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Mas eu em casa, eu sempre tive um coração... E tenho um coração agradável, assim. Generoso. E gosto, generoso, de querer ajudar quem precisa. Positividade, É isso. né? Essa Mas parada eu aí. falo isso, hoje em dia, pra mim poder ajudar alguém, que se eu toque meu coração, pra mim poder ajudar. Porque se eu quiser ajudar todo mundo, daqui a pouco falta dá, pra mim. claro, Então, não dá, exato. eu peço muito discernimento a Deus. Quando foi... Fala, Chico, perdão. Não, desculpa, que você falou antes da gente começar, no poder da palavra também, né? Que era muito que a sua mãe tinha. Quem é que te chamava de campeão desde que você começou a jogar? Meu pai, quando ele aparecia... Ó, tem outro legado já tem dele um aí, ó. segundo aí. Passar tá o vendo? telefone. Já começar. Já começou já. Já começar, aí ele sempre quando chegava, ele não entrava pra dentro de casa não, entrava poucas vezes. Tá. Ele ligava, avisava que tava chegando e nós saíamos e recebia ele Pais na separados. porta. Isso. Pais separados. Recebia ele na porta. E aí sempre cumprimentava ele com um beijo na mão, ele dava a mão, a gente beijava a mão, e benção pai e tudo. E aí sempre quando desde pequenininho, ele, como eu já comecei a jogar futebol, ele não deu muita... não incentivou muito o futebol, porém, de um momento de levar. Tá. De ação, mas de fala, ele sempre ficou me chamando assim, vem cá, meu campeão, e o tempo inteiro me chamando de campeão. E eu me tornei multicampeão na Sim. minha carreira. Você com acha poder, que isso aí introjetou? Com certeza, eu vejo muito isso. Eu leio muitos livros, leio muito a Bíblia, a Palavra de Deus, e isso fala isso muito do poder da palavra. Exato. E o que nós somos, como nós somos pais, o que nós somos para os nossos filhos, o que nós vamos profetizar sobre nossos filhos, o que eles serão. É o que eles vão ser. Então, o que minha mãe profetizou sobre minha vida, o que meu pai profetizou, às vezes, até mesmo sem saber, sem conhecer, foi o que eu me tornei. E minha mãe falava isso muito pra mim, que assim, uma coisa muito interessante que eu vejo que você também tem isso também. Minha mãe falava que assim, meu filho, você vai chegar. Quando ela já começou a entender, meu filho, você vai chegar. Você vai ser reconhecido. Mas entenda uma coisa, ninguém é melhor do que ninguém. Não desrespeite ninguém, não desmereça ninguém, seja humilde. Aí eu sempre tive na minha carreira, que agora quando eu falo da minha mãe também, na minha carreira muito respeito, mano. Com todo mundo. E eu acho isso muito legal, assim, que aí eu também acabo tendo de mim, assim, sendo muito grato a Deus pela vida. Que Deus me deu. De ter isso. Eu posso ter isso, posso ter aquilo, que Deus me deu também a condição de ter, mas nunca perdendo a essência
e os pés no chão assim, mano. Então eu acho isso Ó, eu... gratificante Bonito, pra cara, caramba. bonito.